Será que ao conhecermos pessoas supostamente normais, podemos determinar se são capazes de infligir atos de extrema violência a outros seres humanos? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Seguir ordens de alguém que tem uma suposta autoridade sobre nós pode ser considerado algo normal, certo? Por exemplo, se um vigia disser que a entrada em certo local está proibida, normalmente respeitaríamos. Ou se um bombeiro orienta que nos afastemos de uma área de risco de desabamento, também, provavelmente, concordaríamos. Contudo, e se um guarda mandar que sejamos violentos com alguém? Como você reagiria a isso? Obedeceria ou não? E no caso de acatar essa ordem, será que é possível ir além e até gostar de desferir algum tipo de agressão a outra pessoa? Se a sua resposta é um não imediato, pode ser que a atitude não seja exatamente contraditória. Será que pessoas que normalmente são boas podem cometer atrocidades? Para começarmos a entender, podemos analisar o caso de Adolf Eichmann, um oficial de Hitler, chefe do departamento responsável pela emigração a qual os nazistas forçaram, através de violência e pressão econômica, famílias judias inteiras. Porém, em 1941, a política nazista em relação aos judeus foi substituída de emigração ao extermínio, e Eichmann foi o mastermind de execução da chamada solução final. Assim, ele foi o principal organizador da logística no envio de um sem número de pessoas aos campos de extermínio. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Eichmann fugiu e, mais tarde, em 1960, foi encontrado foragido na Argentina. O ex-oficial foi levado ao Tribunal de Guerra, no recém-criado Estado de Israel, em um julgamento de grande repercussão e mobilização midiática para a época, sendo até televisionado. No primeiro dia do julgamento, o mundo esperava ver um oficial genocida fanático e frio, com aspecto austero e orgulhoso. Entretanto, as câmeras mostraram um homem mais parecido a um funcionário simples de repartição pública, franzino e sem grande expressão, permanecendo na corte dentro de uma cabine de vidro à prova de balas. Em sua defesa, um de seus principais argumentos foi o de que apenas cumpria ordens. Na verdade, Eichmann atuava enviando milhares de pessoas para a morte quase certa em campos de extermínio sem nunca ter pisado em um desses. Apenas trabalhava em algum escritório distante de tais locais. Talvez Eichmann não tivesse a real noção do tamanho das atrocidades que fora responsável. Não sabemos se foi sincero ou não ao argumentar que a principal motivação de seus atos era cumprir as ordens superiores. O fato é que, na sentença, Eichmann foi condenado e executado por enforcamento. Estudos psicológicos tentam entender como funciona a consciência da maldade na psique humana. O psicólogo americano Stanley Milgram realizou um experimento aterrorizante com 40 voluntários na Universidade de Yale. Sua pergunta para a pesquisa era: o que uma pessoa comum seria capaz de fazer apenas por obediência? Milgram recrutava os voluntários, alegando estar fazendo experiências ligadas às funções da memória humana. Para isso, Milgram montou um aparelho que supostamente gerava choques elétricos, mas que na verdade não ocorriam. No falso aparelho, havia um painel com 30 interruptores, que simulavam acionar descargas elétricas progressivamente mais fortes, partindo do nível 1, com uma potência de 30 volts, passando por 450 volts, chegando até o interruptor número 30, com carga indicada como XXX volts, ou seja, sem especificação da potência. A sala do experimento era dividida por uma barreira na qual o voluntário ficava no comando do falso aparelho e não via o outro lado. Além do voluntário real, no experimento chamado de professor, havia 2 atores contratados por Milgram que ajudavam no teste. O primeiro se passava pelo cientista responsável e ficava junto ao voluntário real em uma parte da sala, enquanto do outro lado da barreira, preso a uma cadeira e com eletrodos ligados ao corpo, estava outro ator chamado de aprendiz.
O ator representando o cientista fazia com que o voluntário real, o professor, lesse uma lista de palavras para que o outro ator, o aprendiz, memorizasse, sendo que quando errasse a resposta, o voluntário acionava um choque, aumentando a carga elétrica. A cada novo erro, e com o aumento dos falsos choques, o aprendiz-ator gritava, chegando ao ponto de solicitar que o experimento fosse encerrado. Se o voluntário hesitasse, o ator cientista pedia que não parasse de aplicar os choques, e se mesmo assim o voluntário indicasse que não queria mais gerar o sofrimento no homem sentado do outro lado, o ator cientista mudava seu discurso e dizia: "O experimento precisa que você continue", ou "é absolutamente essencial que você continue", ou ainda "você não tem outra escolha que não seja continuar". Antes do teste de Milgram, alguns psiquiatras renomados na academia julgavam que no máximo 1% dos voluntários chegariam a aplicar o último choque denominado XXX. No entanto, a comunidade científica ficou perplexa ao ver que 2/3 dos voluntários chegavam ao choque máximo, sendo capazes de matar o homem do outro lado, apenas seguindo as instruções de autoridade do suposto cientista no comando. Milgram aplicou os testes mais vezes, modificando algumas variáveis, como, por exemplo, se o voluntário ficasse na mesma sala que o ator que levava os supostos choques, a taxa de pessoas que chegariam à carga letal caía drasticamente. Por outro lado, se o ator pesquisador dissesse ao voluntário: "Não se preocupe, eu assumo toda a responsabilidade de qualquer consequência que possa haver por esses choques que você está aplicando", essa afirmativa fazia com que aumentasse muito a taxa de voluntários que chegavam a acionar o interruptor do choque letal. Ao contrário do que se possa pensar, a maioria dos participantes que chegavam ao choque letal não se sentiam bem em fazê-lo. Muitos pediam para encerrar sua participação antes disso. Alguns até choravam. Contudo, mesmo sob protestos, diante da figura de autoridade do suposto cientista e pelo fato de haver alguém assumindo a responsabilidade pelos seus atos, iam até o final do teste, ao ponto em que os gritos do homem preso à cadeira do outro lado cessavam. Em 1971, o psicólogo americano Philip Zimbardo também realizou um teste chamado o Experimento de Prisão de Stanford, no qual dividiu 24 estudantes voluntários em 2 grupos dentro de um porão na Universidade de Stanford, na Califórnia, o qual foi modificado, sendo transformado em uma pequena unidade prisional com todos os recursos de funcionamento. 12 voluntários foram caracterizados como policiais e os outros 12 na condição de prisioneiros. Ambos os grupos concordaram em assumir uma rotina correspondente ao papel para o qual foram designados, dentre policiais ou prisioneiros, dia e noite, pelo período de 2 semanas. O grupo de policiais rapidamente se adaptou ao seu papel e, à medida que ficavam mais à vontade no trabalho, seu comportamento se tornava cada vez mais agressivo com relação ao grupo de prisioneiros, principalmente os que mostravam resistência a seguir regras. Após um curto período, a situação de conflito entre os 2 grupos ficou tão crítica que o experimento teve que ser abortado, ainda no 6º dia. Em seu livro O Efeito Lúcifer, como pessoas boas se tornam diabólicas, Zimbardo estuda a transformação de pessoas que normalmente são boas em más, mais especificamente quando submetidas a determinadas situações em que seguem ordens de autoridades consideradas superiores ou simplesmente lhes dão algum tipo de poder de dominação coercitiva sobre os outros. Um dos estudos no livro examina o acontecido na prisão de Abu Ghraib, em 2003, durante a Guerra do Iraque, fato que se tornou um grande escândalo para o exército americano. Houve o vazamento de fotos de soldados e agentes da CIA, homens e mulheres, cometendo atrocidades aos presos iraquianos, incluindo tortura, abusos sexuais, sodomia, chegando ao ponto do assassinato de um dos presos. Trazendo para a nossa realidade atual, nos últimos tempos, acompanhamos diversas restrições impostas em forma de decretos em vários países pelo mundo, com agentes atuando de maneira violenta e abusiva no que diz respeito ao direito à liberdade. Foi proibido que pessoas frequentassem praias, praças, abrissem comércios e que trabalhassem de maneira regular em diversas atividades. A velha desculpa estatal de que é pelo bem da coletividade não se justifica, ainda
ainda mais quando é aplicada por fiscais e agentes estatais contra pessoas pacíficas em seu direito básico de ação e locomoção. Os abusos institucionais foram amplamente divulgados pela internet. Foram registradas ações análogas a guerrilhas, incluindo a atuação policial armada para impedir com violência que pessoas de bem trabalhassem e frequentassem locais, como se estivessem tratando com elementos perigosos. Como vemos nas teorias da psicologia da crueldade ou do chamado efeito Lúcifer, o cumprimento de ordens segue sendo o principal argumento da ação sádica de intimidação. As ações se assemelham a períodos de guerras do século XX, em que os burocratas, nas altas esferas de poder, faziam com que funcionários e soldados abaixo se encarregassem de executar seus ideários de crueldade. O poder abusivo centralizado pelos governos gera um efeito cascata, em que abusos proporcionados por aqueles que estão abaixo na escala hierárquica de monopólio da violência são incentivados, já que se sentem protegidos pela retaguarda estatal. Hoje, graças à informação rápida, barata, descentralizada e distribuída, temos a chance de tomarmos conhecimento de tais fatos acontecendo em tempo real e sem passar pelos filtros da grande mídia, companheira do Estado, depois dos crimes terem sido consumados. Após tantos abusos ao longo da história, a natureza humana manifesta seu lado mais cruel em nome do que os poderosos chamam de bem comum, desrespeitando a liberdade, tal qual aconteceu no início do século passado, graças às regalias de poder oferecidas a quem chega em algum tipo de cargo estatal, através de apadrinhamentos, concursos públicos ou de eleições. Não raro, algumas pessoas podem até concordar com a ação de alguma máfia estatal e, em uma sociedade de leis privadas, optar por tais regras de maneira voluntária. Mas a possibilidade iminente das pessoas perderem o medo de viverem sob a tutela estatal possivelmente cairá de maneira substancial. A alta falibilidade das políticas coletivistas tem mais força em sistemas de monopólio e com uma classe privilegiada de funcionários burocratas. Nesse caso, a atuação do pior da natureza humana, no que diz respeito à maldade, deverá ser voluntariamente evitada e suplantada por outra parte inata ao ser humano, a preservação da própria liberdade. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por J.P. Costa, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!